Muito boa tarde, começa aqui a Revista da Semana, programa de 14 de janeiro de 2022. A Revista da Semana é um programa semanal, todas as sextas-feiras, às 18 horas, com repetição ao sábado, com painel de comentadores constituído por Silvério Cunha e José Faustino. Boa tarde, bem-vindos. Ora, vamos já avançar para os temas que marcaram a semana. Estamos a pouco mais de 15 dias das eleições legislativas antecipadas. Têm decorrido debates entre os candidatos e eu começava precisamente por aí, pelas legislativas e a análise aos debates, e começava pelo Silvério Cunha. Que balanço faz? Estamos já há pouco tempo das eleições. Qual é o balanço que faz? Quem é que, na sua opinião, tem estado melhor nos debates? Ora, boa tarde antes de mais a todos. Eu realmente, no que diz respeito aos debates, devo dizer que tenho, digamos assim, mixed feelings, como dizem os ingleses, não é? Ou seja, tenho sentimentos um bocado misturados por uma razão. Por um lado, acho que, já na semana passada falámos, o modelo dos debates, tirando o que ontem ocorreu entre Costa e Rio, são modelos pequeninos, os debates são 12 minutos, não servem para questões principais. E também é verdade seja que, e portanto servem para, digamos assim, uma certa retórica política que não tem grande interesse, para ser franco. Os debates, no entanto, mostraram também uma outra característica, um outro ponto, é que, efetivamente, por causa até do modelo, acabou por nunca se falar das questões importantes, quer no plano da União Europeia, quer no plano da crise, quer no plano da dívida, quer no plano das medidas que há, digamos, de médio e longo prazo, a concretização e a forma como se concretiza, digamos assim, todas as reformas que devem ser feitas, nomeadamente à luz da bazuca ou à sombra da bazuca, como quiserem. E, portanto, eu, muito francamente, acho que, e os debates, é claro, por isso são pobres, são francamente pobres. Acho que, digamos, eu agora olhando assim para os principais candidatos, aquilo que notabilizou mais, eu acho que, francamente, eu escolheria, digamos assim, se fosse, para mim, eu diria assim. Houve debates em que o António Costa e Rio, é sempre importante comentá-los. António Costa tem sido assertivo, mas evidentemente não fala de muita coisa que é importante falar. O Rui Rio tem estado, a meu ver, num modelo que ontem verificou-se uma coisa curiosa. O Rui Rio é mau em debates de 12 minutos e é francamente melhor em debates mais longos. Porquê? Porque ele tem capacidade para explicar as coisas, e sucede que ele gosta de explicar, ele é minucioso, e portanto eu julgo que, por exemplo, Rui Rio tem uma característica que eu já aqui disse, independentemente de gostemos ou não dele, quer dizer, agora não estou aqui a fazer opções, nem a declarar sequer voto, mas eu devo dizer uma coisa: Rui Rio é uma pessoa que, muito racional, muito frio, muito exato nas coisas, muito franco, e dá aquela sensação de verdade ou mentira, bem ou mal, quer dizer, dá aquela sensação de segurança às pessoas. Eu acho que o Rui Rio é daquelas pessoas que diz, quando diz isto, e é isto que ele diz, e não tem medo de dizer e mantém. E nesse aspecto é muito tenaz, é uma pessoa com uma grande tenacidade. E eu acho que isso é uma qualidade, na política é uma qualidade. Há, digamos assim, grandes estadistas celebraram-se pela sua tenacidade. E, portanto, o Rui Rio tem uma grande tenacidade. António Costa tem a vantagem de ser primeiro-ministro, tem a vantagem de, naturalmente, tem a vantagem de poder, digamos, esgrimir muito bem, digamos, toda a forma como ele explica, obviamente, digamos, toda a sua narrativa, ele sabe esgrimir-la muito bem. E depois tem aparecido, claro, tem tirado coelhos da cartola, na medida que sendo primeiro-ministro em exercício, acontece que ele parte de um pressuposto quase inconsciente de que, como vai ganhar, acontece que ele vai fazer isto, aquilo e aquilo outro, e para aqui e para lá, e portanto é evidente que isso dá, digamos, uma retórica muito extensa e muito grande, de tal maneira que, como toda a gente reparou ontem, ele falou mais depois do debate, quase que falou mais com os jornalistas do que durante o debate. Acho uma coisa que caiu para mim mal, naturalmente, portanto, achei, já agora que falamos em debates, Jerónimo de Sousa esteve sempre ao seu nível habitual, João Oliveira esteve bem quando entrou no primeiro debate, claro que é uma pessoa com traquejo, jovem, mas com bastante traquejo, e portanto esteve bem. Eu acho que por acaso a estreia dele nos debates esteve bastante bem. Agora, é evidente que há uma coisa que me parece um bocado característica de todos eles, muito francamente. Falaram sempre para os seus eleitores
com a tendência de falar sempre para o eleitor do partido ao lado, como é natural. Agora, por causa disso, caíram também, por causa do modelo dos debates, não debateram as questões realmente importantes em geral. Em geral não debateram. Por uma razão também, porque esses debates são debates um bocado técnicos, por vezes, e são debates que implicam bastantes números, e são debates que nem sempre são fáceis depois de contrariar, com base também em números, quer dizer, tornam-se cansativos, tornam-se maçadores. Também não sei até que ponto é que os debates têm grande interesse, na medida em que destinam-se a marcar presença, e a meu ver, digamos, a consolidar mais o eleitorado predisposto a votar, do que a chamar eleitorado diferente. O que eu acho é que o PS e o PSD têm um eleitorado que podem disputar um ao outro, o PSD tem eleitorado que pode disputar também ao Chega, o CDS pode disputar ao Chega, e o Chega ao CDS, e o Chega ao PSD, e depois à esquerda acontece a mesma coisa. Portanto, o PS tenta tirar votos ao Bloco de Esquerda, e há uma pessoa que tem aparecido com uma certa, a meu ver, com uma certa... mostra que daria um bom deputado genericamente falando, que é a meu ver o Rui Tavares, do LIVRE. Ele de facto põe questões que são de certa forma utópicas, como disse Coutinho de Figueiredo, mas a verdade é que as questões utópicas são questões que muitas vezes são utópicas hoje e daqui a 20 anos põem-se de pé. Mas francamente eu não tenho, digamos assim, Muito eu bem. sinceramente tenho achado os debates pobres, e portanto mesmo o debate de ontem de Costa e Rio é um debate, foi um debate pobre no sentido de, digamos assim, se aprofundar as coisas. Exigia só aos dois líderes partidários uma visão global do país. E Muito bem. acontece que ninguém mostrou isso. E eu, sinceramente, isso, a meu ver, devesse ter esse ponto fraco. Agora, atenção, acho que foi uma boa prestação dos dois, e acho que o Rui Rio tem vindo a melhorar bastante. E Muito bem. acontece que tem vindo a melhorar bastante. E, portanto, eu ficava por aqui, porque os Muito bem. restantes partidos, sinceramente, não vou comentar. Queria dizer só por fim uma coisa. Não gostei do debate, há uma coisa que eu não gostei. Por exemplo, eu gostei do debate de Coutinho Figueiredo com o Rui Tavares, foi um debate elevado, por exemplo. Embora dois partidos que são partidos pequenos, digamos assim, até agora, pelo menos. Já não gostei do debate entre o CDS e o Chega. Aquilo foram gritos, 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 gritos. Aquilo é uma coisa sem pés nem cabeça. Aquilo parecia uma feira da ladra, um bocado sem pés nem cabeça. Eu sei que o Francisco Rodrigues Santos foi de forma ofensiva, foi até mais atacante, foi um bocado até mais brutal nos seus ataques, mas, muito francamente, foi um debate desinteressante, do ponto de vista de conteúdos, e que não fica bem a líderes partidários. Mas esta é a minha opinião, e portanto, mas a pobreza genérica manteve-se. Deixaram-se de fora, nem vale a pena agora estar a elencar, para não acabar, para terminar, só queria dizer assim, deixaram-se fora questões fundamentais, questões da defesa, questões da própria, do que se vai falar na recuperação, questões, digamos, de futuro. Isso ficou tudo por dizer. E eu pergunto-me o que é que um eleitor que olhe para isso pensa, se estiver numa situação em que seja afetado por essas coisas. E, portanto, acho que aí está a pobreza dos debates, por pouca profundidade. Muito bem. José Faustino, boa tarde. A sua opinião sobre os debates? Minha opinião sobre os debates, vou dizê-la, mas antes quero aqui dizer, e repetir a coisas que tenho dito, isto está tudo pervertido. Portanto, volto outra vez a citar Jerónimo de Sousa, que o regime teve a habilidade de transformar uma eleições legislativas para a Assembleia da República numa eleição para Primeiro-Ministro. Para isso nem existe na Constituição, e o que tivemos em presença foi um debate entre candidatos a primeiros-ministros. Ora, os primeiros-ministros saem do partido mais votado, nos termos da Constituição, em função dos resultados para a Assembleia da República. E daí que os debates não podiam ser grande coisa, porque desde logo parte-se deste equívoco e depois parte-se de um outro. É que só num país bacoco politicamente é que a TAP é assunto para discutir um grande assunto. É importante, representa muito dinheiro, eu sei, mas isso tem a ver com política económica, política de desenvolvimento, várias políticas. Em pormenor, qualquer dia estamos a falar sobre a EFASEC, sobre a outra empresa ali em Castelo Branco, o governo, para o ministro das Infraestruturas, o putativo primeiro-ministro, já discute a CP, a RAFER, a ADP,
a Catarina Martins quer comprar as grandes empresas todas, desde a EDP, quer endividar o país em mais 30 mil milhões de euros, enfim, são coisas que estão aí a discutir. Ora, nada disso tem importância. E, portanto, os debates perdem toda a elevação, independente do modelo do debate ou não, porque eu vi, com os mesmos tempos, o professor disse 15 minutos, mas não é meia hora, 25 minutos, portanto, metade para cada um. Eu vi, acho que já falei nisso, mas o debate que eu mais gostei deles todos, que é aquilo que eu acho que deve ser discutido, porque não foi um debate para candidatos a primeiro-ministro, foi um debate ideológico, um debate de programas, um debate de princípios. Foi justamente entre Coutinho de Figueiredo e Rui Tavares, curiosamente, dois pequenos partidos. Poderá até dizer-se, não, eu não digo, poderá até dizer que era um debate de duas utopias. Eu acho que não era, mas poderá dizer-se isso. Mas ficou-se a perceber grandes diferenças que foram discutidas e apresentadas dentro do tempo, porque as pessoas ficavam com certeza presas a querer ouvir quem queria ouvir. E de forma civilizada. Exatamente isso que ia dizer, de forma urbana, um debate urbano, um debate civilizado. Isso tem todo o valor. Confesso que também gostei, já tinha dito, o debate que eu mais gostei foi, se calhar enganei-me, o debate que eu mais gostei foi entre Rui Rio e Coutinho de Figueiredo. E depois do Coutinho de Figueiredo com Rui Tavares, porque o de Rui Rio com Coutinho de Figueiredo também se conseguiu discutir a ideologia, os princípios, os impostos, os grandes temas. Claro que não fugiram àquilo que está na agenda, porque os jornalistas para lá o levam para a TAP, para essas coisas todas. E aí, quando se sentem pormenores, por exemplo, a iniciativa liberal, qualquer liberal, entende que um Estado deve ser pequeno e fazer aquilo que tem a fazer e nada mais, não tem que ser dono de empresas, ou coisa do género. Claro, perguntaram a um liberal como Coutinho de Figueiredo o que é que pensa sobre a TAP, vai lá decidir a privatização da TAP, a privatização da RTP, a privatização da Caixa Geral de Depósitos, pronto, isto dá logo um problema dos diabos. Mas não houve problema, porque o Rui Rio, como o professor Silvério Cunha disse bem, tem uma postura própria nos debates, muito certeira, muito assertiva, muito correta, que gosta de discutir as coisas dos seus pontos e tudo isso, e resultou bem, foi um debate bom, como foi aquele com o Rui Tavares. Depois, digo que não desgostei do debate de ontem entre António Costa e Rui Rio, mas não desgostei no sentido, tirando 2 ou 3 provocações de António Costa, mas já se sabe como é que ele funciona, é um provocador simulado, portanto é normal, depois acaba, quer dizer, essas são coisas, mas eu até perdoo no fim daquilo tudo, acaba o debate a mostrar às câmaras o orçamento de 2022, embora Rui Rio tenha antecipadamente dito, parece que há 2 coisas em Portugal extraordinárias, foi a descoberta do caminho para a Índia e foi o orçamento. Por acaso, eu rimo bastante, e o António Costa também se deixou rir, porque o homem não disse isso de certeza absoluta com essa intenção, mas acontece que o pai de António Costa era goês, portanto, e até tinha essa coisa, 2 descobertas maravilhosas que tem António Costa em comum, não é? Portanto, o António Costa até se deixou rir, porque o Rio, sem querer, mandou a dupla, quer dizer, assentou-na com a piada duplamente. Mas dentro do possível. José Faustino, desculpa, concorda comigo uma coisa, eu acho que o Rui Rio tem melhorado nos debates. Não, professor Silvério Cunha, o Rui Rio, há 2 anos, deu uma sova ao António Costa. Sim, mas ele tem melhorado no tipo de debate. Não, ele manteve sempre aquele género. Os outros é que se começaram a adaptar. Não, o Rui Rio não se melhorou. O Rui Rio manteve-se igual ele próprio. E ele foi uma sova ao Costa. Porque o Costa melhorou. O Costa é que melhorou. Adaptou-se aos debates. O Rui Rio manteve-se sempre igual. Portanto, porquê? Porque ele leva sempre os assuntos estudados, e António Costa desta vez também levava, e tanto que ele até lhe disse, está a ver, o senhor acusa-me sempre de trazer números, mas o senhor hoje trazia para aí números que eram um disparate, né? Não, eu estou de acordo que o Rui Rio é bom nos debates, mas devo-lhe dizer isso, professor, eu acho que ele foi sempre bom, claro, todos melhoram, com certeza. O António Costa está outra vez
treinado por Luís Paixão Martins, que é um excelente marketeiro político, e o resultado está à vista, não é? Portanto, a postura dele, perante as câmaras, tudo isso melhorou muito, a imagem, tudo, até os óculos mudaram, portanto, isso aí, sem dúvida. Agora, só para acabar, há sempre aquela pergunta que toda a gente diz: quem é que ganhou? Quem ganhou o debate? E, curiosamente, eu tenho uma resposta para todos os debates. Eu não os vi todos, mas para aqueles que vi, dos que vi, praticamente foram debates de empates. Todos empataram. Sim. Até aquele que o professor Silvério Cunha diz do Chicão com o André Ventura, X, foi outro empate. Aquilo não foi um debate, foi um duelo. Mas empataram. Na liça caíram os dois cavaleiros, cansados, mas não morreu nenhum, mas cansados, exaustos, a beber água, descansar. Talvez um ringue de boxe seja melhor. Encostaram, quer dizer, não houve um vencedor. O árbitro não levantou a mão a ninguém. Nem houve um QO técnico sequer. Portanto, foi tudo empates. Empatou tudo. Tudo. Muito bem. E foi uma série de empates. Não sei se isso vai beneficiar ou não o esclarecimento das pessoas. Uma coisa digo eu: o grande erro do regime, a grande perseguição do regime, isso é uma coisa que tem que ser analisada, é cortar a voz às rádios locais e a possibilidade de nós fazermos debates com os candidatos, que eu penso que iremos falar a seguir, que são aqueles que nós conhecemos. Quer dizer, cortam, e nós também nos ajudamos a fazer isso, porque não noticiamos as eleições, estamos aqui a falar nisso como cumprimento de um serviço público de informar o público, mas não seguimos as eleições, nem nada disso, nem fazemos debates, nem entrevistas, nem nada disso. E é pena, porque quando se faziam debates, os tempos de antena, tudo isso, é isso que nós queremos saber e que o povo quer saber. Porque nós, os três que aqui estamos, que estamos em Évora, nós não votamos em ninguém daqueles senhores que nós vimos na televisão. Nós vamos votar noutras pessoas. As nossas escolhas são outras pessoas diferentes. Mas sobre isso penso que falaremos a seguir. É exatamente isso que vamos fazer, olhar para os cabeças de lista de cada uma das candidaturas pelo Círculo de Évora. Ora, são 15 as listas partidárias que disputam os 3 deputados no próximo dia 30 de janeiro. Silvério Cunha. Ora, eu só posso falar daqueles que conheço, lamentavelmente não posso falar dos que não conheço e, portanto, vou ser seletivo, peço que me perdoem os outros, mas não posso fazer juízos nem positivos nem negativos, digamos assim, nem sequer juízos de espécie nenhuma de apreciação daqueles que não conheço, efetivamente. Portanto, espero naturalmente e parto do princípio que são todos escolhidos pelos seus partidos de uma forma, digamos, criteriosa, foram sempre considerados os melhores. E, portanto, só posso falar daqueles que efetivamente conheço. E começo por um que é desconhecido, que é o do Volt, António Sousa. Se for o António Sousa que eu penso que é um antigo aluno meu, e que, devo dizer, é uma pessoa que tirou o seu curso e é uma pessoa que é um rapaz otimista, é um rapaz reflexivo e, vou ser franco, daria um bom deputado, para ser franco, do Volt. Acontece que o Volt não penso que tenha grandes hipóteses, na Holanda é bastante conhecido, devo dizer, o Volt holandês é um partido, portanto o Volt é um partido que se pretende europeu e tem várias secções, digamos assim, por toda a Europa. Na Holanda é onde está mais enraizado, mas de facto o Dr. António Sousa, se é quem eu estou a pensar, que já foi candidato nas autárquicas a uma junta de freguesia de Lisboa. Professor, não resiste a uma piada, o Volt na eletricidade é a diferença de potencial. Está bem. Pronto. Acontece que eu devo dizer que se for quem eu penso, o meu ex-aluno é uma pessoa que eu realmente, porque eu tenho consideração e acho que é um jovem com ideias e, portanto, enfim, faz bem em candidatar-se. Depois, eu diria assim, eu queria só referir-me aos 4, digamos, aos 4 candidatos que conheço melhor, ou de nome, e que têm provas dadas, não é? Capola Santos, do PS, é um peso pesado da política nacional, e portanto é uma pessoa que vem, efetivamente, o PS apareceu com um candidato muito forte, é um candidato forte pela sua, digamos, implantação nacional, é muito experiente, é uma pessoa que conhece bem dos dossiês e, portanto, naturalmente é um candidato que, digamos assim, à partida, merece plenamente a confiança do eleitorado socialista, sem dúvida nenhuma, e pode alargar, digamos assim, a sua influência.
A doutora Sónia Ramos, do PSD, é uma pessoa que eu também conheço, por acaso, porque tive o prazer, inclusive, de a conhecer em termos académicos, e a doutora Sónia Ramos é uma pessoa de quem eu tenho uma excelente impressão. É uma jurista que fez um mestrado com uma tese muito interessante, e acontece que realmente é uma pessoa que sabe bastante de certos pontos fundamentais que hoje se colocam na política, nomeadamente nas questões ambientais, nas questões jurídico-ambientais, nas questões de um novo tipo, digamos assim, de organização e de visão da sociedade, e acho que ela traz, digamos assim, para o PSD, eu penso, não sendo uma personalidade nacional, nem de peso nacional, é uma pessoa com, digamos, conhecimento, com conhecimentos, e é uma pessoa que sabe o que diz. Pronto, isso concordemos ou discordamos, mas sabe o que diz e, portanto, eu tenho muita consideração pessoal por ela. O deputado João Oliveira, da CDU, bem, é um homem que já tem sido candidato a deputado por aqui, é um deputado com muita experiência, é uma pessoa que também se tornou nacionalmente conhecida, por causa das suas intervenções na Assembleia da República, é um deputado com muita experiência e é uma pessoa que naturalmente tem princípios políticos muito bem estruturados. Eu já estive com ele também, além disso, em alguns colóquios, em que ele realmente mostra que, pronto, estuda as questões e sabe bastante sobre isso. E, portanto, penso que também aqui é o terceiro, mais um cabeça de lista que, a meu ver, representa bem, do seu ponto de vista, naturalmente, o nosso distrito de Évora. Last but not least, finalmente, mas não por último, temos a candidata do CDS-PP, a professora Ana Costa Freitas, minha reitora, pessoa que eu conheço, pessoa por quem tenho muita consideração, e é uma pessoa que também tem um peso que é nacional, é uma das poucas mulheres reitoras, começa por aqui, e é uma pessoa que tem, digamos assim, uma grande força, digamos assim, é uma pessoa que tem ideias firmes, e é uma pessoa que sabe, digamos assim, dialogar, e é uma cientista, sabe dialogar, e é uma pessoa que tem ideias muito fortes sobre certos assuntos e não tem medo de expor esses assuntos. E é, portanto, uma pessoa a quem eu penso que a Universidade deve também bastante. Vai sair, está no seu último mandato e, portanto, vai sair em março, na prática estará até maio, mas as eleições serão em março. Ela preencheu os 2 mandatos consecutivos que a lei prevê, ganhando-os, e é indiscutivelmente uma pessoa que tem peso nacional, no plano académico, nomeadamente, e até internacional, e é, portanto, uma pessoa que pessoalmente tive a oportunidade de trabalhar com ela durante bastantes anos, e é uma pessoa que eu, de facto, aprendi a admirar, e também penso que o CDS-PP fez uma boa escolha. Porquê? Porque se trata de uma personalidade que vai poder discutir. Aliás, ela tem estado em Bruxelas, conhece bem as questões da União Europeia, e é uma pessoa que tem estado, digamos assim, está em condições de discutir as grandes questões e ter uma palavra, digamos assim, sobre elas, e uma palavra ponderada e reflexiva. E, portanto, eu penso com toda a franqueza que estes 4 partidos estão bem representados na sua dimensão. Naturalmente as pessoas não se comparam, porque eu não vou fazer comparações entre pessoas. Devo dizer que tenho consideração pelos 4, devo dizer que sou mais próximo, digamos assim, de certa forma a pessoa de quem sou mais próximo é da professora Ana Costa Freitas, no sentido de trabalhar com ela, trabalhei com ela 7 anos seguidos praticamente, ou algo do género, e portanto trabalhei muito e portanto apreciei a sua capacidade de decisão e portanto é uma pessoa que eu acho que também está, digamos, muito bem escolhida. Estes 4 candidatos são fortes. Eu penso que dos outros, tirando o António Sousa, que é um jovem, que se for o que eu penso, que é um jovem que admiro como jovem, mas que acho que, enfim, é de um partido minoritário, os outros candidatos não conheço, já ouvi falar uma vez do Dr. Bruno Martins, mas na verdade não os conheço suficientemente bem para poder dizer, e há outros que não conheço mesmo, para poder emitir uma opinião. Tenho, naturalmente, parto sempre de um princípio, são pessoas que merecem a nossa consideração porque os seus partidos escolheram-nos como sendo os melhores e, portanto, naturalmente, e como sendo representativos. Portanto, eu acho que, sendo assim, são pessoas que, obviamente, têm princípios, têm ideias sobre os assuntos que mais importam ao seu partido e, portanto, estou convencido de que são candidatos capazes, os cabeças de lista. Agora, estes 5 que me dizem qualquer coisa mais pessoalmente, eu realmente, é estes que eu referi.
Muito bem. Portanto, enfim, mas queria terminar com uma coisa, Sérgio, desculpe, só dizer o seguinte, portanto, estes 5 que eu referi, eu diria assim, estão muito bem escolhidos os seus partidos, e devo dizer que estão bem escolhidos, eu posso, pronto, do que conheço, estão muito bem escolhidos e são apostas boas, bastante boas, incluindo o António Sousa, se for aquele que eu conheço. José Faustino, qual é a sua opinião? Que comentário faz? Minha opinião é que é uma pena, de facto, o nosso regime estar decadente, não é? Não perceber a importância que tem que os candidatos cheguem junto das populações, especialmente numa altura de pandemia, cortando as hipóteses de não dar por tempo de antena nas rádios. É uma vergonha. Uma vergonha, uma falta de sensibilidade tremenda. Só de facto que não tem o mínimo de sensibilidade política é que comete uma coisa dessas. Porque é uma desconsideração total pelas rádios, especialmente pelos candidatos, não é? Porque eles têm muita dificuldade em fazer porta a porta, fazer sessões de esclarecimento, etc, etc. A rádio seria um veículo extraordinário, como também os jornais, tudo isso, mas corta-lhe o apoio, a compensação dos direitos de antena, que era o seu tempo de antena, como todo o direito tinham, e a possibilidade das rádios fazer isso, porque nós também não podemos, desde Nosso Senhor diz na Bíblia, para nos amarmos uns aos outros, mas não há em lado nenhum a dizer que para sermos parvos, não é? Quer dizer, não pode ser. E, portanto, a gente tem que pagar da mesma moeda ao Estado aquilo que nos paga. Portanto, o Estado trata mal as rádios. E as rádios têm que tratar mal o Estado. E o Estado é feito pelos políticos que são eleitos. Estes senhores irão ser eleitos e vão estar depois a decidir destas coisas. Aqui há 8 anos até prometeram, nas outras eleições, que iriam tomar uma posição sobre isso e nem fizeram nada. É tudo conversa. Em relação, de qualquer modo, nós, apesar de tudo, somos muito simpáticos e ainda falamos neles, e eu, de qualquer modo, até tenho alguma relação de amizade ou de muito próximo, conheço-os todos pessoalmente, praticamente, os principais, e como o professor Silvério Cunha, praticamente subscrevo quase tudo aquilo que disse, e isso também me facilita-me as coisas. Eu acho que o Dr. Capolas Santos já nem devia ser candidato, portanto, é um senador. Se houvesse Senado, como eu acho que devia haver, sim, devia estar no Senado. É um homem muito importante ainda, de ouvir os seus conselhos, as suas práticas, tudo isso. Há quem diga que a ideia é que ele venha a ser Presidente da Assembleia, mas eu acho que há pessoas dentro do próprio Partido Socialista que estarão melhores posicionadas do que Capolas Santos. Porque Capolas Santos tem um grande inconveniente nestas coisas, sem prejuízo para ninguém. É uma pessoa impulsiva, que às vezes trata as coisas pelos nomes, e é uma pessoa que sabe dos dossiês e das matérias, o que é muito mau, incomoda muito. Portanto, é mais uma pessoa especialista em generalidades, é que interessa para aquelas coisas. Isto não é ofensas para ninguém. Portanto, eu acho que Capolas Santos tem pouca possibilidade. E seria mais útil na sua região e para ele próprio e para a sua família. Ele já deu tanto à causa pública que se calhar seria melhor dar a vez aos mais novos. Digo eu. O segundo também é o Norberto Patinho. A mensagem é igual, também podia ir tratar dos netos e olhar para a sua Portel, que ele fez um bom trabalho lá e continua, sei que é o amor da sua vida, um dos amores da sua vida, e dar lugar de facto a outras pessoas, como por exemplo, eu não mando nos partidos, mas aquele jovem que ganhou a freguesia, ajude-me lá, Sérgio, o Pardal. Luís Pardal, sim. Luís Pardal, por exemplo, não é? Portanto, serão talvez os candidatos do futuro. Agora, Capolas Santos é indiscutível, tem peso. A doutora Sónia Ramos, eu vou tirar os títulos, pronto, a Sónia Ramos é uma pessoa simpática, esforçada, uma militante partidária, que tem lutado e tem ambições, penso eu, legítimas de ser deputada, não tem mal nenhum, é uma pessoa trabalhadora, que tem subido e tudo mais. Não sei, o eleitorado aqui há sempre uma diferença, umas vezes o PSD vai sozinho, às vezes vai junto com o CDS e não se sabe o que é que poderá acontecer. Eu penso que vai ter alguma dificuldade em roubar, digamos assim, entre aspas, o segundo eleito ao Partido Socialista. E depois tem uma outra dificuldade, é que vai competir com aquela que eu considero ser um desprimor dos outros, fazendo as contas todas, a melhor candidata por Évora, que é a professora Ana Costa Freitas, a atual reitora, que é a candidata do CDS. E, portanto, vai com certeza roubar votos e vai dificultar isto, provavelmente facilitando a vida ao Partido Socialista.
João Oliveira, toda a gente conhece a craveira dele, é uma pessoa muito próxima da nossa rádio, que tem colaborado e que temos visto crescer e tem crescido bem, tem-se dado bem na política, dentro do partido dele, e agora, que já falaremos sobre isso, que Jerónimo de Sousa teve a infelicidade, ou felicidade, não sabemos, teve a sorte, pelo menos, da doença ser diagnosticada a tempo e parece tudo correr bem, infelizmente está aí outra vez para as curvas, como costuma dizer. E isso é bom. E ainda continua a ser um grande político, porque convenhamos, ele adoeceu, teve que entrar de baixa e teve que ser substituído por 2 jovens, portanto, um velho vale por 2 jovens. Santos Primor, com muita admiração por os 3, mas com toda a franqueza. Portanto, o João Oliveira, sim, é um bom candidato, e se não for eleito é uma coisa complicada. Eu ainda queria dizer uma coisa, a propósito da Ana Costa Freitas, reitora da Universidade de Évora, que é o seguinte: esta senhora, além de ser uma pessoa extremamente competente, é da academia, portanto o professor Silveira Cunha já disse tudo, eu não vou acrescentar muito mais, mas há uma coisa que ela tem extraordinária, é uma mulher de causas. Eu só vejo, tirando a parte profissional dela, a parte professora, de reitora, tudo isso, tirando isso, eu só a vejo defender causas perdidas. Ela dá o corpo às balas com uma força extraordinária. Vimos-la na Aliança, agora é candidata pelo CDS, ela não é militante do CDS. Ela parte para coisas que sabe que dificilmente ganhará. Portanto, vai por convicção, vai sem medo. Isto, para mim, deve merecer uma grande admiração por parte das pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Eu louvo isso. E depois tem a particularidade, de facto, dizemos assim, bom, o Aliança não triunfou. Provavelmente não vai ser eleita. Mas se qualquer uma dessas coisas acontecesse ao contrário, ela seria sempre uma boa deputada, uma boa política, ela faria sempre um bom cargo. Isso é que é extraordinário. Portanto, é uma mulher de luta, é uma mulher de um valor extraordinário, na minha opinião. O Bruno Martins sofre de um problema, também sou amigo dele, gosto muito dele. O Bruno Martins sofre de um problema que é um problema geral do Bloco de Esquerda, especialmente aqui no Alentejo, que é onde eu conheço melhor. Já lhe disse isto pessoalmente, com muita amizade, e vou aqui dizer isto. O problema do Bloco de Esquerda não é só um problema do Bruno, é um problema do Bloco de Esquerda. Fala uma conversa que as pessoas não entendem. As pessoas não percebem o que eles dizem. Portanto, eles fazem de uma coisa e as pessoas têm interesses noutro sítio. Portanto, é difícil, é muito difícil acertar a linguagem. Porque uma coisa é a linguagem da Catarina Martins e das irmãs Mortágua, outra coisa é a linguagem no Alentejo, em Évora, em Beja, em Porto Alegre e por aí adiante. Depois, os outros candidatos, eu não vou falar neles, cito apenas o nome: Maria João Cabral, Edalberto Figueiredo, Alexandre Moreira, do PAN, salvo erro, que têm tido alguma passagem, alguma intervenção na vida ao longo dos tempos, outros vieram de fora por dificuldade de encontrar cá pessoas. É de certeza gente com valor, mas que muito dificilmente tem hipótese de vencer aqui. Portanto, os partidos pequenos têm esta particularidade. A vencerem será nos grandes círculos, a elegerem candidatos, por exemplo, o Chega, a Iniciativa Liberal, que segundo as sondagens está com uma tendência muito grande de subida, e se formarem um grupo parlamentar significativo, será elegendo deputados em círculos muito maiores, que não é o caso de Évora, que apenas elege 3 deputados. Muito bem. Ora, vamos avançar agora para Jerónimo de Sousa, o líder do PCP que foi operado e que agora nestes primeiros dias de campanha oficial, do período oficial de campanha, vai ser substituído por João Ferreira e João Oliveira. Enfim, como é que olham para esta substituição temporária de Jerónimo de Sousa, Silvério Cunha? Bem, como já disse o José Faustino, e bem, antes de mais, claro, ainda bem, desejo que tudo corra bem e continue a correr bem a Jerónimo de Sousa, que é um político que de facto ascendeu de certa forma, para mim, claro que não o conhecia, tem vindo a marcar a sua presença sucessivamente. É uma pessoa cuja idade não lhe retirou a energia e convicções, é uma pessoa que tem um discurso claro. É uma pessoa simples no sentido de se aproximar bem dos outros,
mas é uma pessoa, claro, que tem fortes convicções ideológicas e políticas e, portanto, eu penso que, de facto, ele é um peso pesado da política nacional, porque é uma pessoa que eu até penso que, naturalmente, pessoalmente mesmo, digamos assim, acaba por, relativamente aos outros políticos da Assembleia da República, eu já reparei que todos o ouvem com seriedade e com respeito. João Oliveira e João Ferreira, que são são dois bons sucessores, na medida em que são dois homens jovens, que, digamos assim, sabem transmitir bem a mensagem do partido. E, portanto, eu penso que são dois bons substitutos. Foi inteligente pôr os dois, porque efetivamente não só permite que vão treinando cada vez mais, eles já têm muito treino, devo dizer, portanto, são pessoas que têm vindo, como disse o José Faustino, têm vindo a crescer, o João Ferreira também, o João Oliveira também, são pessoas que já têm traquejo, são pessoas que, portanto, só têm a valorizar, o partido só se valoriza com a sua experiência, e, portanto, vão ter agora uma campanha em que vão, de facto, ser responsáveis por muita coisa que vão dizer e da forma como se vão aproximar. Eu devo dizer que, claro, cada um tem o seu estilo e devo dizer que nenhum terá o estilo de Jerónimo de Sousa. Jerónimo de Sousa é uma pessoa que, se nos bater à porta, tem que ter conversa connosco, nós conversamos imediatamente com ele, com uma grande facilidade. Eu acho que Jerónimo de Sousa é uma pessoa que facilmente é uma pessoa comunicativa. Tem essa grande qualidade. João Oliveira e João Ferreira são pessoas comunicativas também, mas obviamente têm menos experiência que Jerónimo de Sousa, mas por isso mesmo, mas acho que são duas boas e excelentes substituições do ponto de vista do PCP, porque são dois políticos que no PCP têm toda a possibilidade de virem de facto mostrar o que é a nova geração de políticos dirigentes do Partido Comunista. Pois lá está. O problema, eu tenho um pouco mais a dizer, mas lá está o problema, o tal diagnóstico certeiro que o Jerónimo de Sousa fez, que se transformou estas eleições numas eleições para Primeiro-Ministro e não para a Assembleia da República. Até há necessidade de... Ora bem, Jerónimo de Sousa acho que é candidato para Lisboa, portanto, não... e o João Oliveira é o candidato por Évora, e o outro não sei onde é que ele é candidato, não é? Portanto, mas substituir o quê? Só não como secretário-geral, substituir nos debates, substituir nas presenças do secretário-geral e tal. Sim, compreende-se isso. Como digo, são dois potenciais candidatos a secretários-gerais, como eu, e eles não quiseram fazer nenhum favorecimento e foram os dois e está tudo muito certo. E desempenham bem um papel, naturalmente, são dois bons políticos, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas disso, como Jerónimo de Sousa também é. São coisas que acontecem, a vida é assim, infelizmente teve aquele problema de saúde, felizmente parece-me que foi diagnosticado a tempo, o que tornará tudo mais simples e sem problemas, a princípio, espera-se. Foi operado, correu tudo bem, eu a única coisa que aconselharia ao Jerónimo de Sousa, esse não conheço pessoalmente, o João Oliveira sim, mas o Jerónimo de Sousa não, a única coisa que eu aconselharia era que tivesse algum cuidado, não há pressa nenhuma, as pessoas conhecem-no, não perderá votos por facto de estar uns dias sossegado, a recuperar da doença, e voltar quando puder de facto voltar público, porque tratar de papéis, fazer os seus discursos, fazer as suas coisas, preparar as suas coisas, isso com certeza. E vamos ter a esperança, e eu tenho a certeza quase daquilo que sei, que ele volta como era, sem qualquer diminuição física nem nada, pronto, foi o que ele disse, houve aqui um entupimento na canalização e vai ser desentupida, pronto, e um destes dias já aqui estou. Muito bem, Deus queira que sim, mas também não o faça com a pressa que às vezes os políticos fazem, e depois isso às vezes dá mau resultado. Portanto, é preferível fazer a convalescença que deve fazer, o repouso que deve fazer, e voltar então completamente a 100% para as suas lides e fazer aquilo que tiver a fazer. Pronto, ainda bem, e estimo mesmo as melhoras, eu não desejo mal a ninguém. E muito menos a Jerónimo de Sousa, que é de facto, do ponto de vista pessoal, uma pessoa simpática. Portanto, não, nada. Claro, concordando só não com a ideologia que defende, isso é outra coisa diferente, mas desde que tudo corra bem, e vai correr com certeza, e os substitutos estão à altura, mas continuo com a minha. O velho, com o devido respeito e com muita simpatia, o velho é bom, porque foram precisos dois bons jovens para substituir, repito cá a minha. Bom, mas há quem diga que foram escolhidos os dois para não dar a ideia de quem será o sucessor, não é? Isso já é disso.
cheio Muito bem. disso. Então Mas não vamos deixa de avançar ser para o assim. próximo tema. São Vamos- dois nós para substituir um velho, esse é que é o ponto. Vamos avançar para o próximo tema. Velhos 2, novos 1. Em resultados é ao contrário, está a ver? Portanto, a velharia está a ganhar, não sei se está. Muito já bem, está a vamos lá perceber então a para coisa. o próximo O professor tema. Sil- O o professor ex-ministro. Silvério, o professor Silvério ri-se, porque está mais para o lado de cá do que para o lado de lá. O ex-ministro Eduardo Cabrita e o responsável pela segurança da comitiva vão ser constituídos arguidos no âmbito do processo de atropelamento de um trabalhador na autoestrada A6, aqui perto de Évora. Silvério Cunha, era uma decisão esperada ou ficou surpreendido? Bem, nós falámos cá nisso e eu o que disse na altura foi que, obviamente, digamos assim, Eduardo Cabrita, e eu até disse, lembro perfeitamente ter dito que a justiça seguiria o seu curso e Eduardo Cabrita haveria um momento qualquer em que seria colocada a questão de saber se de facto ele não tinha em parte a direção, digamos assim, da condução do trabalho do motorista. É evidente, vamos cá ver, não me admiro nada, portanto, que ele seja acusado por negligência, que é o que é mais provável, mas devo dizer que, de facto, põe-se aqui questões que são, naturalmente levantam a sensatez desta decisão do Ministério Público. Porquê? Vamos cá ver, eu disse aqui na altura uma barbaridade, para o José Faustino, que disse que era uma barbaridade, rindo-se, claro, o que eu estava a dizer, eu disse assim, eu sou ministro, a instrução que dava sempre ao meu motorista era, não ultrapassa os 120 km das autoestradas e cumpre rigorosamente os sinais de trânsito, ponto. E nem queria preocupar-me com mais nada, e se no carro ia ler a papelada que me Não deve ter sido barbaridade, isso é um exagero, talvez. Sim, mas acontece isto. Professor Silvério, eu sei, fez-me a pergunta de que quem é que anda a 120 das autoestradas. Com toda a amizade, sem ofensa de absolutamente nenhuma. Sim. Eu vou dizer uma coisa sinceramente, o professor Silvério Cunha fala assim porque tem a felicidade de não ter carta de condução. Não exatamente. Bom, está sempre vendido. Mas eu vou-lhe dizer uma melhor, Eu conheci uma pessoa... O senhor ainda se arrisca a ser convidado para desenhar o trânsito numa cidade ou mesmo no país todo. Porque há essa tendência. Mas sabe que deixe-me contar-lhe uma coisa que, apesar de tudo, tem a sua graça. Eu conheci uma pessoa que, infelizmente, já não está entre o mundo dos vivos. Também se estivesse, era uma pessoa já com muito idosa, com 100 e muitos anos, mas uma senhora a quem fiquei a dever muito em certos aspectos da minha formação, e essa senhora era uma pessoa que tinha muito medo de andar de automóvel, e então em Coimbra ela deslocava-se em táxi, naturalmente, e era conhecida entre todos os taxistas, porque ela quando chegava ao táxi dizia, não anda mais de 25 quilómetros à hora. Então, todos os taxistas a conheciam como a senhora com a qual não se podia andar mais de 25 à hora. Bom, está a ver que, por acaso, em Coimbra, no movimento da cidade, até é capaz de ter a velocidade normal, diga-se passagem, mas é média, pelo menos, mas acontece que ela... O problema é que pode ser mais perigoso pode ser mais perigoso, em certas circunstâncias, ir a 25. Eu sei, acredito, mas ela estava convicta que não, e acontece que então ela tinha um terror danado de se ultrapassar os 25 km, e eu costumo sempre dizer que como o comboio no século XIX, quando apareceu, o comboio andava a uns perigosos 45 km a hora, que era o máximo, e nessa altura, não sei se sabem, os ouvintes, nessa altura, quando apareceu em França, em Inglaterra, houve discussões nos jornais sobre se essa velocidade faria bem ou mal à saúde. Isto é uma coisa muito curiosa, porque discutia-se como sendo, era uma coisa que nunca tinha sido alcançada, porque os cavalos no máximo iam 25, e acontece que, no seu máximo, acontece que andar a 45 era praticamente o dobro, que era uma coisa que metia muita impressão a toda a gente. Uma loucura. Era uma loucura completa. E acontece que, de qualquer maneira, o que eu queria dizer era, eu disse nisso na altura. Agora, evidentemente, que há aqui um problema que se põe, que é este. Torna-se difícil a um ministro que vai num automóvel, pode dizer até que estava a olhar para a documentação e que não deu por nada, pode dizer-se isso. Mas o grande problema que se põe é este, é que a negligência não parte do princípio da culpa, parte de um outro princípio, que é, suponhamos isto, eu vivo no 5º andar e tenho um parapeito na minha janela que tem de largura, tem 40 centímetros, e ponho lá um vaso de 20 quilos, que tem um diâmetro que vai para 60 centímetros ou 80 centímetros. Bem, aquilo pode se equilibrar. Até pode ter menos de 30, é sempre risco. Sim, é sempre um risco. Pode desequilibrar-se, uma coisa de vento, pode cair, e se cair de um 5º andar a um 3º andar, em cima da cabeça de uma pessoa, esfacela a pessoa. Ora bem, eu não quereria matar ninguém, mas a verdade é que eu teria a obrigação de saber que havia esse risco, eu fui negligente.
Essa é que é a questão que se coloca aqui. Claro que agora vai-se esgrimir aqui, o ex-ministro Eduardo Cabrita vai esgrimir aqui um problema que é este, de saber se efetivamente ele ia com atenção, não ia, se fez recomendações que não fez. Agora, é evidente que, sendo ministro, ele tinha a direção, digamos assim, do condutor. E, portanto, ele não pode escapar, obviamente, a uma questão que é esta. Foi negligente ou não foi? É isso que se vai agora provar, ou em princípio, prova 109 se foi ou não foi negligente. Pronto, e isso eu acho que é normal colocar-se essa questão. Pronto, é normal. É o preço que se paga, por vezes, por facilitar. Nestas coisas há um princípio que é o chamado princípio de precaução, que faz com que a pessoa não deva facilitar em caso nenhum. Eu acho que este caso, para mim, digamos assim, pronto, vai ter que se apurar isso. Eu terminaria dizendo o seguinte: para mim, aquilo que mais me custou no acidente, além da tragédia que foi a morte do trabalhador, naturalmente, foi uma coisa que me incomodou, e na altura disse aqui. O então ministro teve uma atitude, a princípio, de pouca empatia. Eu acho que ele, no fundo, eu penso que aqui, digamos assim, cruzam-se dois sentimentos que eu não discuto. Eu penso que o ex-ministro Cabrita acha-se inocente. E como se acha inocente, acha que não teria nada a ver com o assunto. Mas a verdade é esta, é que, olha, se eu dissesse assim, fosse ministro, dissesse ao meu condutor, não pode ultrapassar as normas do Código da Estrada, e ele fosse a 100, e tivesse o azar de atropelar alguém, mesmo sem culpa nenhuma, eu iria ter com a família da pessoa que tinha sofrido o desastre. Iria por uma razão, porque é uma questão também de empatia, que é muito importante. E que nos tempos de hoje é muito, muito importante. A que a sociedade dá cada vez mais importância, por um lado, e por outro lado, é uma questão que de facto se põe, porque quem ocupa um lugar importante na vida pública tem que mostrar para com os seus cidadãos que de facto tem empatia por eles e tem pena pelas coisas. E a princípio achei demasiado seco e achei demasiado afastado. E isso para mim incomodou-me sinceramente. Agora, a Justiça dirá, e portanto haverá ou não provas, e dirá se efetivamente houve ou não negligência, porque eu penso que a questão põe-se a esse nível. E dirá, e eu acho que, e Eduardo Cabrita certamente vai se defender, e portanto vamos ver o que é que no cruzar da argumentação e das provas existentes, o que é que efetivamente poderá acontecer. Mas para mim era inevitável que a questão da negligência pelo menos se pusesse, porque de facto é assim mesmo, a vida é assim, é o preço de estar nestes lugares. Muito bem, José Faustino. Vamos ver, Eduardo Cabrita é um incapaz politicamente e um incapaz moralmente, portanto é um indivíduo sem caráter, na minha opinião, portanto é um péssimo cidadão é deplorável as posições que ele tomou em todos os aspectos, desde o princípio até ao fim, em relação ao morto, em relação ao motorista, em relação à família dos outros, tudo. Ele é apenas um passageiro, portanto, ele é ali de passagem e tal. Portanto, é um homem sem caráter, na minha opinião. Portanto, não, mesmo pessoalmente não tenho consideração nenhuma por ele. Agora, tecnicamente ou juridicamente, o professor Silvério Cunha já deu as explicações, portanto, as coisas fazem o seu caminho, não é? Portanto, ele tem sempre uma dupla responsabilidade, porque inclusivamente o motorista é agente da autoridade, é do Corpo de Segurança da PSP, e ele era Ministro da Administração Interna, tem dupla responsabilidade. Até porque quando vamos, por exemplo, 3 amigos ou uma família ou 2, dentro do carro, pode haver suspeitas sobre outros, não é? Posso ir ao lado do condutor e ter puxado o volante. Portanto, são coisas que podem evoluir e de uma outra forma, não é? Portanto, não é um simples passageiro, quer dizer, não. Eu sou passageiro quando vou num táxi, sou num carro particular de um amigo, ou sou noutra coisa, eu não sou um simples passageiro, é diferente. Portanto, o passageiro Eduardo Cabrita está sujeito a todos os outros passageiros e a todos os outros cidadãos, com mais ou menos caráter, àquilo que o tribunal vier a decidir, e espero que decida da melhor forma. Se tiver culpa, que seja condenado; se for inocente, que seja inocentado. Nada mais tenho a dizer. Mas de facto, diga-me uma coisa, acha que a questão do Eduardo Cabrita ter sido pouco empático, também notou isso, não notou? Teve pouca empatia. Com certeza. Acho que é uma pessoa sem caráter, não tem caráter absolutamente nenhum. Aquele homem não tem categoria, nem para ser porteiro de um hotel. Peço imensa desculpa. Portanto, ficou isso. Não, isso quer dizer, não pode ser. Quer dizer, aquele homem é um péssimo cidadão, como cidadão é péssimo. Ele podia ser condenado, se existisse, era há um mês, um mês ou 2, num centro de reabilitação, a ver se o tornava um bom cidadão. Esse é que é o ponto, quer dizer,
que ele não sei até se não há qualquer problema psiquiátrico, com toda a franqueza, quer dizer, ele não tem sentimentos absolutamente nenhum. Quer dizer, eu não estou, felizmente, nunca me vi numa situação daquelas, mas nem quero ver ir num carro de um amigo ou de um sítio qualquer, uma coisa qualquer, que atropelasse uma pessoa que morresse, não é? Eu nem me queria ver numa situação daquelas, mas eu tenho a certeza que tudo faria, menos agarrar num carro e fugir dali para fora. Certeza que eu não faria isso. Isso não sei, não podia ser, não é? Isso não seria com certeza. Havia de mostrar preocupação durante muito tempo e andava-me preocupado. Não vi nada preocupado, era um simples passageiro. Com franqueza. Ele até saiu do carro e disse lá que a culpa era dele que atravessou. Mesmo que fosse verdade, não é? Mesmo que fosse verdade. Era um passageiro, mas já sabia quem era culpas, quem não. Não, pessoa sem caráter. Ora, avançamos para o próximo tema. A Comissão Independente iniciou o processo de investigação de abusos sexuais na Igreja Católica Portuguesa. Silvério Cunha. Bem, eu vou dizer pouco sobre isso só por uma razão. Primeiro, a Igreja, com o Papa à frente, tem enfrentado, digamos assim, a questão, uma tempestade, que é a questão de ver uma história, ou histórias, algumas histórias, pelo menos, que não são poucas em alguns países, de abusos sexuais sobre menores. Ora bem, acontece que a nossa Igreja, à semelhança das outras, e nas instruções do Papa Francisco, acontece que criou uma comissão para que realmente, efetivamente, se possa apurar a verdade. E, portanto, as pessoas têm, dentro de um certo prazo que foi fixado, e têm, perante um comitê que vai averiguar a verdade ou a mentira ou a menor verdade ou qualquer coisa do género, desses casos, porque são casos sempre complexos e são casos que levantam sempre depois muitos problemas, porque são casos que, enfim, são estudados pelos psicólogos, pelos psiquiatras, que dizem que muitas vezes as pessoas estão décadas sem dizer nada, depois dizem. Há pessoas também que só dizem certas circunstâncias, noutras não dizem, etc. E, portanto, vai ser um trabalho árduo que vai demorar tempo e que vamos ver o que é que vai acontecer. E, portanto, eu não me pronuncio porque não sei de nada do que se passa e, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. A comissão em si é isenta, segundo ouço dizer, e, portanto, todos vão agir com rigor e boa fé. Eu acho que nesta matéria eu tenho uma grande dificuldade em me pronunciar sobre coisas com as quais nós, cidadãos, não temos muito a ver. Vamos separar as coisas. Uma coisa é um crime cometido por alguém da Igreja, pode ser padre, pode ter outro cargo qualquer, outra coisa qualquer, da hierarquia da Igreja. Isso eu respondo civilmente, como qualquer outro, pelo crime que cometeu. Claro. Portanto, e aí é o que me diz mais respeito e aquilo que deve dizer a todos mais importância. Portanto, isso é que importa. Se há um crime cometido por alguém da Igreja, está em pé de igualdade perante a lei como qualquer outro, seja futebol, seja religião, seja aquilo que for. Eu acho que é um mau caminho, só aqui uma parte, aquela conversa de pessoas que não vão. Eu sou católico, porque fui batizado por igreja, eu também não fugi a esse meu estatuto, mas não sou um católico praticante, eu não vou à missa, não vou a nada dessas coisas. Ou seja, eu de certa forma estou fora da igreja, portanto eu não tenho que pronunciar sobre uma coisa à qual eu não pertenço. Eu não tenho que saber, nem tenho que posso dar a opinião se ela for perguntada, numa conversa ou qualquer outra coisa, mas para mim isso não é um combate importante. Se os padres devem casar ou não, se as mulheres podem ser ordenadas padres ou não, isso não é um problema meu, isso é um problema da Igreja. Agora, outra coisa diferente é se há crimes cometidos dentro até da própria Igreja, mas que são crimes civis. Portanto, isso é uma coisa diferente. Eu compreendo que a Igreja, que deve ser uma instituição acima de qualquer suspeita e onde deve ter uma folha limpíssima em termos morais, quando tem problemas grandes de pedofilia, que já toda a gente percebeu porque é que os tem, porque é que isso acontece, também não é nada do outro mundo. Percebo que o Papa Francisco, que é uma pessoa que eu admiro bastante, quase toda a gente gosta, que está a fazer um esforço tremendo para arrumar a casa. Esse é que tem a ver com o que se passa na Igreja. E que, propósito, a seguir essas diretivas, criaram comissões independentes, e eu, pelas caras que lá vi, parece-me que sim, que a intenção é boa, porque vi lá pessoas que não têm tanto a ver com a Igreja como eu. O doutor Daniel Sampaio, o doutor Lobrinho Lúcio, etc. Peço desculpa de não referir os outros números, não são pessoas da Igreja, tanto quanto eu saiba. Não sei se são
crentes, não é isso que eu digo, não são pessoas da hierarquia da Igreja. Portanto, é de facto uma comissão independente. Parece-me a mim que há de facto da instituição Igreja vontade em resolver um problema que eles lá têm. Mas, como digo, eu nada tenho contra, louvo essa iniciativa e Deus queira que isso se resolva, para bem de todos. Agora, mais do que isso, eu não tenho nada a ver com isso. Muito bem. Próximo tema, o governo australiano cancelou o visto do tenista sérvio Djokovic, que enfrenta agora a deportação. Isto está relacionado com a Covid-19 porque o tenista não está vacinado e alegadamente terá mentido sobre uma eventual infecção. Ora, Silvério Cunha, como é que olha para este caso, para esta polémica? Eu fiquei muito espantado quando ouvi dizer que a primeira-ministra sérvia, que acho que é uma senhora, pediu ao governo australiano que o tratasse com dignidade. Bem, eu parto do princípio que o governo australiano é um país desenvolvido e é um país onde as pessoas são tratadas com dignidade quando cometem alguma infração. Ora, a verdade é esta, o que eu receio é mais isto, é por ser um tenista de fama mundial, que podia ser campeão agora no Open da Austrália, e que efetivamente chegou e mentiu, porque não quis vacinar-se provavelmente, mentiu, resolveu dizer coisas que não são verdade, mentiu às autoridades, nomeadamente pela entrada do país, e agora estão-lhe a aplicar a lei. A lei é esta, de deportação, aliás não tem nada especial, está detido e é deportado, porque inclusivamente não só não cumpre os requisitos sanitários, como não cumpre aquilo que qualquer estrangeiro que entra no país com fronteira, digamos assim, é obrigado a fazer, que é dizer a verdade às pessoas sobre quem é, como está e como é responder aos requisitos que a lei impõe no solo estrangeiro onde entra. Portanto, a meu ver, este tenista mostrando-se, o governo australiano diz que isto aconteceu, acredito, por acaso não diz o governo australiano, a ser franco, e acho, portanto, que acho muito bem que ele seja deportado e perca o título. À conta disso, porque por não jogar, claro, por não poder jogar. Não ganha, não é? Não ganha. Não perde o título, não ganha. Não ganha. E, portanto, eu acho que, não sei como é que essas questões são no ténis, mas a questão é esta. Não se admite, claro, o comportamento dele, porque foi um comportamento de pessoa que se acha com um privilégio especial acima de tudo. Ele chegava lá e o governo australiano tinha que recebê-lo com passadeira vermelha, perdoe-se-me agora o exagero. Não pode ser assim. E, portanto, acontece que ser deportado é muito razoável. O governo australiano põe num avião e ele vai para a Sérvia outra vez, ou para onde vive, não sei, e pronto, e acabou-se, e acho bem. José Faustino. Eu estou completamente de acordo com aquilo que disse o professor Silvério Cunha, como se diz, faço minhas as palavras do orador anterior, acrescentando apenas 2 pontos. Em primeiro lugar, é reforçar aquilo que sempre disse, a liberdade que as pessoas têm de não se vacinar, mas têm que arcar com a responsabilidade das suas decisões. Acontece que a Austrália tem regras e o país é do lado deles e, portanto, não há que dizer. O professor Silvério Cunha falou sobre tudo. Houve uma coisa que eu não percebi, mas também não vou perceber agora, nem me conseguem, não fica explicado, que foi a sentença daquele tribunal. Portanto, deve ter havido ali ver o filme ao contrário. Portanto, isso leva-me a crer do privilégio que as vedetas têm, que os artistas têm, os tais de segunda e de primeira e tal. Mas que parece que a lei que permite ao governo tomar as devidas precauções e cumprir a lei. Pronto, alguém tem que cumprir a lei e acho que o próprio tribunal também vai rever as coisas e portanto, no essencial, estou de acordo com o professor Silvério Cunha. Ora, o próximo tema é a situação, enfim, a tensão militar na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. Os ministros da Defesa da União Europeia responderam com unidade ao que dizem ser a tentativa da Rússia de dividir os europeus e os americanos em relação ao conflito na Ucrânia. Silvério Cunha. Pois, é uma tática antiga na diplomacia, não é? Chamada diplomacia patológica. Eu às vezes penso que há uma coisa engraçada histórica, que é quando havia o Império Bizantino, o Império Bizantino com sede em Constantinopla. O Império Bizantino na Idade Média era um dos poucos impérios poderoso e tinha relações diplomáticas com os reinos ocidentais. E quando punha embaixadores junto desses reinos, esses embaixadores só serviam para intrigar, fazia parte da diplomacia do Império Bizantino. E é isso o professor Adriano Moreira chamou, e bem, a chamada diplomacia patológica. Ora bem, às vezes dá a impressão que a Rússia faz isso um bocado, já fez isso aliás no tempo da Guerra Fria também, quando foi aquela questão dos mísseis, Reagan aliás reagiu muito mal a isso, quando foi da questão dos mísseis que só atingiam a Europa e não atingiam os Estados Unidos,
e a União Soviética quis pôr mísseis desses, numa tentativa de dividir os europeus e os americanos, e foi preciso que os americanos dissessem com clareza e taxativamente que qualquer ataque à Europa Ocidental seria considerado um ataque aos Estados Unidos e ao Canadá, e reagiriam como se fossem também atingidos. Ora bem, a União Europeia de facto tem que se unir contra as pretensões de Putin. Putin é um homem que esteve nos serviços secretos russos, foi do Partido Comunista Soviético, claro, depois doutorou-se em Direito, deve dizer-se, coronel do KGB, ex-coronel do KGB, e é uma pessoa que, já disse aqui, é um homem muito inteligente, é um homem mas que tem, os livros de relações internacionais mais recentes sobre Putin mostram que ele, obviamente, aposta na estabilidade, na divisão, no Ocidente, para efetivamente conseguir, digamos assim, recuperar as forças mais facilmente, porque a Rússia, como eu já disse, vai voltar, está a recuperar e vai voltar, e ele quer com isso, entretanto, ganhar tempo e quer ter já ganhos antecipados. E, portanto, aquela cartada que ele jogou com a Crimeia até se pode compreender até certo ponto, mas eu acho que também teve um significado. É que aquela cartada da Crimeia foi a última coisa que ele pode fazer. A partir de agora será tudo complicado. E, portanto, o que acontece é que, a meu ver, a União Europeia de facto tem que ser firme, tem de facto o apoio também dos Estados Unidos, Biden já o disse, e acontece que, efetivamente, o próprio secretário de Estado Blinken já declarou que qualquer tentativa da Rússia de entrar na Ucrânia receberia uma resposta proporcionada e proporcional, o que é um bocado alarmante, digamos assim, porque quer dizer que tem que se dizer assim, as coisas são claras. E claro que Putin joga com o facto de haver ali uma parte da Ucrânia, de ucranianos, que são muito pró-russos. É bom lembrar que um terço da população ucraniana prefere falar o russo. E é o resultado muito de décadas, digamos assim, em que pertenceram à União Soviética. Agora, de facto, eu penso que tem que haver aqui um ponto em que tem que haver um acordo fixo e claro. E, portanto, Biden anda a tentar, digamos, estabelecer uma plataforma de entendimento com Putin, mas eu para já desconfio de que Putin é uma pessoa difícil, porque tem objetivos precisos, é um homem que tem o poder na mão, ele próprio assinou a prorrogação do seu mandato até 2036, portanto é uma pessoa que está garantida no poder até morrer, digamos assim, e acontece que é preciso ser enérgico e infelizmente aqui, se for necessário, usar a força do poder e o poder da força, e portanto acontece que tem que ser assim, porque de contrário parece que os estadistas às vezes não têm em linha de conta certo tipo de argumentos que são mais civilizados. Claro, há aqui um preço a pagar, que é a Ucrânia não entrar na NATO, porque a Rússia segue o velho sistema de querer Estados-tampão entre, digamos assim, os seus potenciais, entre aspas, inimigos e a própria Rússia. É o caso da Bielorrússia, é o caso da Ucrânia. Portanto, a Rússia quer um Estado-tampão, não admitirá que a Ucrânia entre na NATO, convém que o Ocidente também mantenha isso assim, mas é claro, não pode tolerar provocações russas, nomeadamente aquelas manobras que, segundo ouvi dizer, eram 100 mil soldados russos que estariam na fronteira da Ucrânia e de facto isso mete medo a qualquer governo. Agora, o governo ucraniano também tem que ter algum cuidado porque o seu nacionalismo exacerbado também não é o melhor para negociar com Putin, porque Putin é uma pessoa que é o quero, posse e mando e é a velha tradição russa. Por isso, é claro que não pode haver brincadeiras de um lado e do outro, não pode haver riscos de um lado e do outro. José Faustino. Vamos lá ver, este problema é recorrente, a gente é que às vezes tem tendência para se esquecer, o professor Silveira Cunha está farto de falar sobre isto nas aulas e de estudar isto e tudo mais. Este posto na Segunda Guerra Mundial, posto depois na Guerra Fria, tem-se posto sempre. E foi aquilo que o professor disse, o problema da adesão da Ucrânia à NATO ou não é um problema de burocrático, é um problema de adere ou não adere, não é um problema burocrático, é um problema de fronteira. Portanto, aquilo que Putin quer é um limite claro entre a Europa, vamos dizer assim, entre o Ocidente e a Rússia. Portanto, ele não quer prescindir da Rússia como, não quer chamar império, mas no fundo isso, como potência imperial, como potência de peso, de relevo a nível internacional, temos o Ocidente,
vamos dizer, temos a Europa, temos os Estados Unidos, temos a China e temos a Rússia. Isso é o que ele pretende. E em termos defensivos, é para ele importante, embora seja uma questão também mais geoestratégica do que outra qualquer, ter o tal limite. Portanto, na Ucrânia não há mísseis de determinadas características, etc, etc. Com a entrada da Ucrânia para a NATO, isso haveria toda essa coisa. Aliás, a Ucrânia já está armada até aos dentes com material americano e com tudo isso que a NATO tem fornecido. Eu parece-me prudente tentar chegar a um equilíbrio, desde logo, entre os Estados Unidos com Putin, com a Rússia, e a Ucrânia aqui tem que ter também sangue frio suficiente para ouvir as partes e para ser uma solução para a resolução do conflito e não um problema. Ou seja, a Ucrânia tem que facilitar a vida nas negociações entre Putin e Biden, e o que é que ganha com isso? Não ser invadida, nem ter problemas de maior, não ter que entrar numa guerra e não ter que gastar material e vidas e tudo isso. Portanto, é a grande vantagem. No entanto, agora acontece uma coisa interessante. As pessoas na Europa talvez não sejam, admito que o erro seja meu, claro, é até mais provável que seja, mas eu não estou tão preocupado como se faz crer com esta matéria. Quando a franqueza não me preocupa muito. Quer dizer, preocupa-me o suficiente porque isto tem que se resolver. Mas agora aparece a Suécia e a Noruega a dizer que também querem entrar para a NATO. Porquê? Porque têm medo das pretensões russas. Isto aqui baralha as coisas, não é? Portanto, e aí Putin já não se pode meter nisso. Quer dizer que não, agora a Suécia e a Noruega não podem entrar, alto. Aí vamos com mais calma, não é? Agora, também pode facilitar. Bom, não, está bem, a Suécia e a Noruega entram, mas a Ucrânia não entra. E lava-se ali o rosto e tal. Portanto, é uma questão diplomática e não é difícil Biden e a Europa e o Ocidente adiar o problema da adesão da Ucrânia, fazer a separação, ele retirar as tropas e adiar o problema, para já, da entrada, entra como observador ou qualquer outra coisa e pronto. E não há instalação de mísseis, não há nada disso. Porque estar na Ucrânia ou estar um bocado mais atrás é igual, eles chegam lá da mesma forma se tiverem que chegar. Portanto, este é que é o problema. Agora, também há que dizer o seguinte, só para acabar, já tenho dito várias vezes, eu acho que Putin tem as características todas que o professor disse, ainda mais alguma que a gente lhe pode acrescentar, mas a força bélica da Rússia, não estou a falar em recursos humanos, estou a falar em material de guerra, todo. É um bluff, é o mais fraco de todos. Na Europa não tem nada, portanto, tirando a Europa. Entre a Europa, Estados Unidos e a Índia, e se calhar a Índia, sim, e a China, aquilo é um bluff, aquilo não tem a força que tem. Aliás, se a coisa fosse só militar, eu estou convencido que para os próprios russos não era fácil invadir a própria Ucrânia. Não quero ver isso sequer para a experiência. Mas os ucranianos iam-nos dar muito trabalho, que não era chegar e entrar como o Hitler fez na metade da guerra, não. Aquilo ia dar trabalho, o exército ucraniano chegava para eles, que eles agora também equipados e tudo isso. Não era preciso dar os americanos nem nada. E isso nunca é bom, nem queremos experimentar. Mas se tivermos essa infelicidade, não deixa, isso até é mau, e Putin sabe isso. Ele também não quer que isso aí chegue, porque mostra a fraqueza da Rússia. Estou eu convencido disso. E, portanto, a coisa tem tendência a resolver-se diplomaticamente. Muito bem. Vamos lá para o último tema, que meio rápido, porque já passamos da hora. Os títulos militares e reais do príncipe André foram devolvidos à rainha de Inglaterra. A decisão chega depois de ter sido recusado o arquivamento do caso onde o monarca inglês é acusado de ter abusado sexualmente, de uma mulher. Silvério Cunha. Pois, envolve-se naquela questão das amizades suspeitas com aquele célebre Epstein, que apareceu morto na prisão de uma forma também tanto quanto suspeita, deve dizer-se, nos Estados Unidos, que dirigiria uma eventual rede de prostituição de alto luxo. Acontece que o príncipe André andou com más companhias e foi acusado na altura por uma menor. E acontece que, claro, isto vale o que vale, seria a palavra dele contra a palavra dela. Professor, mas... uma little criancinha de 17 anos. Sim, ele quer dizer. Pois, mas claro, acontece que foi acusado, mas nos Estados Unidos os tribunais nessas coisas são bastante rigorosos e o tribunal, portanto, recusou-se a
digamos assim, respeitar títulos que o príncipe tenha e recusou-se a, digamos, a arquivar o caso porque acha que o caso tem pernas para andar. E o que aconteceu muito simplesmente é que a rainha, e bem, deve ter gostado muito, que é a mãe dele, a rainha e bem resolveu, digamos assim, mesmo que seja sob pressão do governo, do Boris Johnson, mas a rainha estava sempre aí, tem uma palavra a dizer, e a rainha e bem, para a defesa da Casa Real, resolveu retirar ao filho todos os seus postos militares e todas as suas prerrogativas reais. Ele deixa mesmo de ser tratado por Sua Alteza Real, o que quer dizer que, aliás, perde todos os subsídios da coroa, que são atribuídos no Orçamento Geral do Estado Britânico, e perde todos os privilégios, passa a ser um civil, um simples civil. Ele que era de facto, ele tem 61 anos, era de facto oficial do Exército, tinha várias funções honoríficas, e estava na linha do trono, embora não em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, em quarto, mas está na linha do trono, e parece-me que, portanto, ele abusou, digamos assim, das suas, enfim, não sei porque, resolveu gozar a vida de uma forma que se exige uma outra atitude de um membro da família real britânica. Deve dizer-se, curiosamente, que ainda a rainha ainda tem um outro filho, além da princesa Ana, do príncipe Carlos e deste príncipe André, tem outro filho, Eduardo, que é um homem que até se dedica a questões culturais e teatro, etc., e que nunca levantou problemas nenhuns. Portanto, há de tudo, como em todas as famílias, e, portanto, este caso deve ter custado muito à mãe, mas mostrou que a mãe é uma senhora que é uma grande rainha e que não hesitou a impor a instituição à frente destas fraquezas que são, digamos assim, excessivas do seu filho. Muito bem. José Faustino? Eu lido muito mal deste problema de os fortes e os fracos. Lido muito mal com este problema. E se há coisa mais abjeta que é um adulto abusar de uma criança, seja homem, seja mulher, seja masculino ou feminino, portanto uma criança pequena, rapariga ou rapaz, é das coisas mais desprezíveis que há, e a lei felizmente não é branda nesse sentido. Mas vejamos as coisas como elas são vistas. Uma criança de 5 ou 6 anos é uma coisa repugnante, uma coisa que eu até tenho dificuldade em falar nisso. Outra coisa bem diferente é um rapaz ou uma rapariga de 16 ou 17 anos. Não brinquem comigo. Parece uma brincadeira, não é? Isto parece uma brincadeira. E depois, diz o professor Silvério Cunha, e bem, que o príncipe André não tem que ser privilegiado porque é príncipe, mas também não tem que ser prejudicado por ser príncipe. Claro. Esse é que é o ponto. E há uma grande alegria no Ocidente, adoramos massacrar-nos. Agora o príncipe André, malandro, o tribunal não prescinde. E se ele não fosse príncipe? Se calhar prescindia. Se calhar com um bom advogado que tem, se calhar prescindia. Portanto, eu acho que a rainha fez mal. E os títulos, dizer-lhe assim, o menino, a partir de agora, já não tem representação de Estado. E ponto. Não representa mais o Estado inglês. Chega, ou está suspensa essa representação. Agora, vamos lá ver e tenhamos Estado. É que houve uma rapaziada que andou a safar os filhos à tropa e 30 por uma linha. E os filhos dos reis, os príncipes, vão para a guerra e vão para todos os lados. E os netos. Vimos o neto da rainha nos helicópteros e na guerra. No Golfo e nos outros ondas andaram. Não interessa agora o pormenor. Não é? Portanto, o príncipe André, e atenção, eu pessoalmente aviso, declaração de interesses, sou republicano, não me interessam, mas não vou ao ponto de odiar a monarquia, não sei o quê, e para mais monarquias democráticas, quer dizer, não vou nisso. Mas o regime é o republicano, não tínhamos dúvidas nenhuma disso. Mas, para que isto fique bem assente, o príncipe André, se tem um título de general ou qualquer coisa no exército, é porque tem efetivamente. É porque andou lá a malhar no duro, fez a recruta, fez a especialidade, comandou tropas, etc, etc. Aliás, todos os príncipes passam pelos 3 ramos das Forças Armadas. Portanto, aquilo não é a brincar, aquilo não é nenhuma brincadeira. Ele não andou de Porsche, passa publicidade à marca, a comer gelados, que não digo marca, porque a gente tem que favorecer sempre os grandes em detrimento dos pequenos, os gelados têm menos importância, e a passear. Não. Portanto, aquilo, ele teve grande, para chegar aos títulos que tem, quer dizer, ele era, vamos admitir, era comandante da Marinha, não é? Porque atingiu esse posto na Marinha. Agora retiram-no o título, porque deixou de saber andar de barco, deixou de saber nadar. Não, quer dizer, convenhamos, quer dizer, muito bem. Ele, quando muito devia dizer assim, não, o senhor está suspenso até resolver o seu problema, o menino está suspenso de representar o Estado.
Agora, se é Sua Alteza Real, é Sua Alteza Real. Muito Ele bem. nasce príncipe, é príncipe sempre. É Fechamos. como outro. Padre uma vez, padre a vida toda. E por aí sucessivamente. Príncipe uma vez, príncipe sempre. E viva a República. Mas as coisas têm que ser encaradas assim. Quer dizer, Fechamos. agora, quando lá portou-se mal, ou não sei o quê, ou não pagou o estacionamento, há um juiz americano que não sei quanto, ou o Carlos Alexandre cá em Portugal, ou outro que levam aquilo a peito, não, nada de mal, e até o príncipe também as paga e tal. E a mãe tira os títulos ao filho. Então agora. Não, Muito bem, quer está dizer, clara a gente sua também opinião, José Faustino. não defender os nossos. A Inglaterra é do nosso lado. Quer dizer, é uma monarquia. Gostava que fosse uma república, mas é uma monarquia. E vamos lá ver as coisas. Atenção, se o príncipe André cometeu algum crime, tem que pagar por ele. Não estou a dizer Muito ao bem. contrário disso. Agora, a menina de 17 anos, agora que já é grandinha, devia-se logo ter queixado, coitadinha, dos prejuízos que teve. Muito bem, Eu sei que ficamos isto por não é aqui. não é politicamente correto dizer isto, mas é aquilo que tem que ser dito numa análise política Muito bem, isenta das coisas. muito bem, É o- ficamos por aqui. É o que deve dizer um republicano sobre a monarquia, sobretudo sobre a verdade. Ficamos por aqui. A revista da semana regressa 2 a 8 dias. Boa tarde, bom fim de semana.